Mas a importância, então, disso, ela se deve... importância sobre pensar no que você, na maneira que você pensa, em como pensar melhor. Seria de não chegar a conclusões erradas sobre a vida, de não agir de maneira errada, ter pensamentos mais certos para viver de maneira mais correta, teria a ver com isso? Porque uma coisa que me chamou a atenção é que ele vai justamente conectar a ideia de ser um livro sobre como pensar melhor com a ideia de amar a Deus com a nossa mente, né? Então, como isso tudo está ligado com a glória de Deus? Como seria essa importância na prática? Quais os resultados disso? Todo pensamento teórico, Saulo, todo, literalmente, né? Com isso eu não estou exagerando, tá? Então isso é uma afirmação muito forte que eu vou fazer. Todo pensamento, qualquer que seja, tem uma implicação prática. Muito bom. Não tem pensamento descompromissado, ou seja, não existe pensamento que não possa ser responsabilizado pelos seus efeitos. Então, todo pensamento implica em uma posição no mundo, em uma maneira de viver no mundo, em uma maneira de conceber a vida, uma maneira de conceber a realidade e, por consequência, uma maneira de lidar com a realidade, uma maneira de lidar com os fatos, uma maneira de lidar com a vida. Então, toda filosofia caminha para uma filosofia prática. Toda teoria implica uma prática. Toda filosofia, portanto, do conhecimento, né, ela vai implicar uma ética. Ela vai implicar, portanto, uma decisão no mundo, uma decisão na vida. Então, os pensadores, os intelectuais, eles não são meros logicistas, né? Eles não deveriam ser uma espécie de matemáticos do pensamento, né? Uma vez que o matemático ele está lidando com um objeto próprio do seu pensamento, então ele precisa reduzir, sim, a sua pesquisa àquilo que é da ordem da matemática ou das matemáticas, né? Mas o filósofo, o intelectual, ele não pode reduzir a vida toda, matematizar a vida toda, por exemplo. Ele tem que pensar a vida como um todo. Então, isso traz uma implicação para a vida do intelectual, que não é só desvendar o significado ou tentar entender o enigma da vida, mas é nessa busca pelo desvelar do significado da vida, perceber que este significado traz implicações. Então, veja, se você adota uma filosofia existencialista, você vai ter uma ética que responde a essa filosofia existencialista. Se você tem uma filosofia estoica ou estoicista, você vai ter uma ética que vai corresponder a esse estoicismo. Se você tem um viés kantiano de filosofia, muito possível você vai ver as implicações desse pensamento para a ética, e possivelmente você vai ter uma visão de ação no mundo que é fruto desse pensamento. Portanto, todo pensamento vai implicar numa prática. Não tem pensamentos que sejam inofensivos para o mundo da vida. Não existe pensamento inofensivo. Por isso que toda vida intelectual, como vai dizer o Sartre, ele encerra o livro com essa questão, né? É uma vida de responsabilidade. Ou seja, o intelectual tem que aprender a ser responsável pelos seus discursos. Ele tem que ser responsável por aquilo que ele diz. Porque as ideias, elas influenciam, as ideias, elas são capazes de criar movimentos, né? Então, o intelectual ele não pode ser descompromissado, irresponsável com o seu discurso. Por isso que ele tem que elaborar, ele tem que trabalhar. Porque o seu pensamento, o seu discurso, é um discurso que influencia. É um discurso que, inclusive, tem o poder de pautar uma discussão. Então, se tem todo esse poder, tem também a sua responsabilidade.